Fala, conexos e conexas, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Conexão Viagem. Aqui nesse videocast, a gente sempre conecta dois assuntos, viagem, necessariamente, e um segundo assunto. Quem determina é o nosso convidado ou a nossa convidada, que eu apresento já já. Antes de cumprimentar meu parceiro de jornada, Rodrigo Possato. Fala aí, Possato. Tudo bem, Sheila? Tudo certo? Volto aqui de novo com você para mais um episódio do Conexão Viagem, nosso videocast que está nas principais plataformas do Brasil e nosso canal no YouTube. Conexão Viagem, toda quinta às 18 horas, um episódio novo. E hoje o tema te interessa muito, hein? Hoje é vôlei. Eu sou apaixonada, né, gente, por esse esporte. Olha até a roupa que tá usando. Você viu só que Olha maravilha? aí. Isso já é uma dica de quem é o nosso convidado. Mas antes, quero agradecer demais os patrocinadores que apoiam esse projeto. Sem eles, esse podcast não existiria. Localiza, para você chegar lá. Travelix Confidence, a maior casa de câmbio do Brasil, com mais de 120 lojas espalhadas por aí para sua viagem internacional. E também hotéis.com. Encontre seu lugar perfeito. Enkel, parceria além da nuvem. E a NW Turismo, agência que realiza a sua viagem dos sonhos de um jeitinho todo personalizado. Acesse lá no Instagram, @NWTurismo. Nosso convidado de hoje, ele é multicampeão, porque se a gente for listar título, aí acaba o podcast, vai dar 1 hora de podcast, a gente não vai conseguir terminar de tanto título. Então, gosto de dizer que ele é multicampeão. Ele é o técnico do Osasco, já foi treinador da Seleção Brasileira Feminina de Base, já comandou as seleções do Quênia e do Peru. Eu tô falando de Luiz Omar de Moura. Que honra te receber aqui, que maravilha. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Você sabe aí que eu sou seu fã, acompanho. Olha aí, que honra. Você já há algum tempo e é um prazer estar aqui e falar de duas coisas maravilhosas, esporte, né, e viagem. Pois é. Que viagem, o esporte fez eu conhecer bastante lugares, né? Então, uma gratidão enorme ao esporte, que talvez se não fosse esporte eu não tinha conhecido o que eu conheci viajando através do voleibol. Então vamos lá, você já está há quase 2 décadas à frente do Osasco, não é isso já? Isso. É um tempão, é uma vida, né? E ainda coleciona passagens por seleções do Brasil, Peru e Quênia, como eu falei aqui na abertura. De que maneira o vôlei te transformou, não só como técnico não, mas também como esse ser viajante que viaja com o esporte e pelo esporte? Eu agradeço muito ao voleibol. O voleibol transformou minha vida. O voleibol, hoje, ele me dá uma condição para que eu possa retribuir, ajudando também pessoas e principalmente cuidando da minha família. Então, assim, acho que nos maiores sonhos, nas melhores, eu também não imaginava tudo que ia acontecer comigo. A minha primeira viagem de avião foi através do voleibol. Sou filho de nordestinos, de metalúrgicos de São Caetano do Sul, e através de jogar voleibol eu consegui aí transpor aí fronteiras. Então, assim, sou muito grato ao esporte, sou muito grato ao voleibol e espero que eu continue envelhecendo junto com o voleibol. Eu tenho certeza que se eu envelhecer junto com a bola de vôlei, eu não vou ser um cara tão chato, né? Então, eu quero estar junto do esporte até o quanto a energia permitir. E para onde foi essa tua primeira viagem com o vôlei? Poxa, a primeira viagem foi para o Rio Grande do Sul, foi para Porto Alegre. A gente foi disputar um campeonato brasileiro em Cruz Alta, né, pela seleção paulista. E aí a gente viajou de avião, Congonhas. Então eu lembro como se fosse hoje, meu pai e minha mãe me levando até Congonhas. Com quantos anos? Eu tinha acho que 17 para 18 anos. Então, assim, entrar no avião, viajar, né? Então, ir para um aeroporto. Então, para mim, tudo foi... Tudo novidade, né? Foi mágico. Foi mágico e, assim... E me deu vontade de continuar podendo fazer isso, né? Então, isso aqui foi também uma grande ferramenta para a continuidade da minha carreira. Na época, um jovem atleta, sonhador, que o vôlei, como atleta, me deu muitas coisas, mas... não deu talvez o que eu sonhava, mas aí através do estudo, sou professor de educação física, as coisas foram acontecendo. E aí como técnico, quando você vira técnico, né? Qual que é a grande diferença de viajar com um time de base, viajar com uma seleção ou com um clube como Osasco? Como é que é esse processo? Tem diferença entre tipos de clube diferente, time diferente essa viagem? A viagem... Que a base deve ser muito parecida com o que você sentiu a primeira vez, Sim. né? A viagem com a base, né? A Camila Bright, por exemplo, a primeira viagem internacional foi feita comigo, né, pela seleção brasileira. Então eu sempre assim, tentei de alguma forma colocar toda aquela minha alegria da primeira viagem, da primeira competição para as meninas.
Então eu tentava, de alguma forma, impactar os lugares que a gente ia. E eu tive esse primeiro insight, assim, numa viagem para a Polônia. A gente foi a Auschwitz. Eu estava com a seleção da geração da Denise, a Thaís, a Fernanda Garay. E, de repente, a gente estava em Auschwitz e eu percebi que elas não tinham a dimensão onde elas estavam. Não por nada, porque talvez a gente não tínhamos preparado elas para o que era aquilo, né? A história, o Holocausto, a Segunda Guerra. E aí, quando eu voltei, eu falei com a psicóloga da seleção, que era a Sâmia. Falei, Sâmia, a gente precisa preparar melhor as meninas, né? Elas não aproveitaram, talvez elas não vivenciaram o que aquele poderia lugar, ter aproveitado, né? A oportunidade que elas estavam tendo. E aí, no final de semana seguinte, que a gente se apresentou em Saquarema, na época era DVD não, era videocassete. A gente foi numa locadora lá em Saquarema e eu peguei 3 filmes. A Vida é Bela, o Menino do Pijama Listrado, e a Lista de Schindler. E aí eu juntei toda a folga e passei. E elas começaram a chorar no filme, porque elas começaram a lembrar do que elas tinham vivido em Auschwitz. Então, assim, a partir daí, toda viagem internacional, eu fazia elas estudarem, eu fazia elas pesquisarem. Eu falei assim, depois do treino eu fazia chamada oral, hein? E quem não responder, já vai ficar mais... eu tinha cortes para fazer, não era uma brincadeira, lógico. Claro. Mas aí elas foram entendendo, né, as possibilidades que o esporte estava dando para elas. E muitas delas não chegaram à seleção adulta. Então, hoje, muitas mandam mensagem no Instagram, no Facebook, falam, poxa, aquela viagem para Moscou, tô vendo aqui a Copa do Mundo, tô aqui com a minha família, e eu tô falando que eu já tive na Praça Vermelha. E, Luiz, agradeço muito a você. Então, assim... Que legal. É um capítulo da minha história como treinador que eu guardo com muito carinho. E como jogador, você conseguiu ter esse contexto quando você viajava ou não? Não, na época ninguém conseguiu. Não tive, que as minhas viagens mais longas foram assim, por dentro do Brasil, né? Uhum. Depois ainda fui atleta de Superliga, mas joguei nas capitais. Mas eu sempre gostei muito de geografia, sempre gostei muito de história. Né? E faço isso com meus filhos hoje. De vez em quando eu brinco com eles, eu pergunto, capital de tal estado, eles não respondem, falam, não estou acreditando. Tá, de alguma forma eu tento ainda instigar isso aqui, né? A juventude hoje talvez não tenha muito o que eu tive, né, na época de escola, de fazer trabalho, de geografia e tal. Então, assim... Hoje vai pro chat GPT e resolve lá, né? Então, hoje é mais rápido. Mas se eu puder, eu ainda dou umas cutucadas, né, com eles, falo da importância do conhecimento, né, de você colocar na sua vida essas possibilidades. E é legal isso, né? Eu estava aqui lembrando, enquanto você falava, que a minha primeira viagem, eu não tinha me dado conta, tá? Minha primeira viagem para Brasília foi com o voleibol, foi para eu era muito novinha. Uma viagem de ônibus, gente, eu devia ter muito novinha, 13 anos, eu acho que novinha, assim, pra jogar em Brasília e tal, com um monte de meninada, assim. Mas foi isso, o vôlei que proporcionou esse primeiro contato com a capital do país, né, gente? Olha só, né? E as minhas primeiras impressões por lá. Agora, eu fico pensando, né? Porque quando você viaja para uma competição, o foco é na competição, não tem jeito. Sim. Ainda assim, vocês conseguem encontrar tempo para conhecer lugares, para aproveitar lugares, ou depende muito da competição, depende de quanto tempo de adaptação? Como é que funciona isso, para conseguir aproveitar esses lugares? Na base, Sheila, eu coloquei isso como uma forma, como parte do treinamento, como parte da formação daquelas gerações. Então eu criava situações para que a gente pudesse usufruir daquela grande oportunidade, porque eu sabia, e até por mim, eu também não sabia quanto tempo eu ia ficar como técnico da seleção, quantas vezes eu teria oportunidade no Japão. Então eu sempre criava aquilo como, né, se for a única oportunidade, eu vou tentar de alguma forma aproveitar isso também. E aí, dentro daquilo, eu sempre falei muito da Confederação Brasileira. Falei, olha, é uma oportunidade, eu preciso desse apoio. E eles sempre, né, foram muito parceiros nesse sentido. Já como treinador de uma equipe profissional, né, e de seleções, a gente tem a performance, o resultado muito, muito junto. Então eu costumo dizer que algumas viagens eu conheci o ginásio,
conheci o hotel E o aeroporto. e o aeroporto ali, talvez... Correndo. E o que você viu do vidro da van, né? E talvez passando e falando assim, ei, Torre Eiffel, tô aqui, tal, e já entrava no ônibus e ia embora. Então, depois, algumas eu consegui repetir, mas algumas eu conheci muito isso aí, aeroporto, hotel, ginásio e algum monumento, tipo assim, poxa, vamos parar aqui para tirar uma foto e falar Uma que fotinho foi, só né? pra marcar que foi, né? Mas porque a performance, o resultado, ele está muito, muito ligado. Mas se eu tiver oportunidade, e eu tento, de alguma forma, criar uma rotina para que aquilo também faça parte do entrosamento da equipe, para que aquilo fique na memória. E assim, principalmente quando você faz viagens de preparação, isso acontece muito quando você dirige uma seleção, isso é uma estratégia minha como treinador, criar essas memórias para que aquilo fortaleça o grupo. Em algum momento, eu use isso como a causa, isso como um incentivo a mais. Então, assim, são estratégias que a gente vai colocando aí dentro da nossa sacolinha ali para ser usado no futuro. Então, eu lembro que falava muito assim, olha, se a gente ganhar o jogo, categoria de base era muita troca, né? Ó, vamos jogar bem, vamos valer a pena que, ó, tem uma surpresa para vocês. E aí, muitas vezes, eu lembro uma vez, vou lembrando as coisas, eu vou falando aqui, não sei se... É isso aí. Ideia. Roberto. A gente foi conhecer... Pô, a gente estava na Itália e a gente estava perto de uma estação, né, de esqui, e as meninas não tinham visto neve, né? Na realidade não teve neve, tinha o gelo, né? Sim. Mas para nós era neve. Pra nós tá valendo. E a gente subiu, né, para conhecer, chegou lá, e aí a gente tava com os agasalhos de nylon, fofão, aí de repente uma menina pulou assim e foi escorregando. Foi embora. Aí eu falei, meu Deus do céu, já precisou ter uma pedra no meio do caminho e tal. Eu falei, Deus, ó, todo mundo pode pular. E todo mundo pulou e desceu aquilo lá, até lá embaixo. Marcou assim, a vida delas, né? uns 50 metros assim, deslizando. Graças a Deus não tinha nada de risco, né? Aí chegamos no hotel, todo mundo molhado. E eu lembro do supervisor, que hoje não é vivo, o seu Elcio, falou assim, menino, você é maluco, né? Essas meninas, já pensou se elas pegam uma gripe? Eu falei, Pega uma friagem. eu falei, Celso, mas vai ser a melhor gripe da vida dela. dessas meninas, né? E aí, gente, temos que ganhar à tarde, hein? Aí ganhamos à tarde do time da Itália. Vai motivado, Foram né? motivados. Então, assim, eram algumas... Pode funcionar, né? Pode não. Funciona. Funciona. Eu posso dizer que funciona. Era uma troca que valia a pena. E quando você viaja com um time para um torneio, para uma competição, o público imagina, vai jogar vôlei, leva a bola, leva as pessoas e vamos. Só que a gente sabe que não é, né? Como é que é a logística de levar um time, uma seleção para uma viagem, para um torneio? Qual que é a complexidade? Como é que funciona, né? Em termos de equipamento, as pessoas, comissão técnica, como é que é essa viagem de vocês? Aí eu conto com... Eu vi você agradecendo alguns patrocinadores, né? E o pessoal das agências nos ajudam muito. Né? Então a gente tem algumas agências que prestam serviço para Osasco, prestamos serviço para a Confederação. Então assim, eu sempre pedia, poxa, melhor logística. Então hoje como Osasco eu tenho um grande clube, então muitas vezes, né, o supervisor vem lá com 3, 4 opções de voos e aí eu tento entender se vai dar tempo de a gente chegar no hotel, se a gente vai ter um tempo ainda para descansar um pouquinho, para se preparar para o treino da tarde. Então, agências, né, essas agências de viagem são parceiros importantes do nosso clube na construção da melhor logística. E aí, sempre ter um bom hotel, dentro do hotel, ter, né, uma situação de ter uma refeição que seja compatível com a equipe. Vocês não levam isso, vocês aproveitam a gastronomia local ali do hotel, vocês não levam pessoas não, sim. Nada. O que a gente pede é para de vez em quando, né? Depende, por exemplo, se a gente chega numa quarta-feira para almoçar, poxa, não dá para a gente comer uma feijoada com treino e com jogo. Então, eles fazem uma coisa, um cardápio diferenciado. Mas eu procuro também não mexer muito na rotina do grupo. Falo muito com a nossa nutricionista para fazer também uma dieta bacana também, porque senão daqui a pouco elas elas têm umas dribladas e daqui a pouco vão por fora e aparece um fast food ali. Hamburgão ali. Então, não julgou. Então a gente tenta também ser um pouco democrático para também, né, as coisas funcionarem da maneira que a gente acredita que é o mais
mais perto do ideal, vai. Boa. Mas você vê, é isso que o Luiz Omar está falando, é super importante, sobre logística, né, gente? Porque logística de um torneio, por exemplo, exige organização, exige estratégia, exige precisão, exige bons parceiros, como ele falou, dentro e fora das quadras. E essa mesma lógica vale para a tecnologia também. A Enkel é uma consultoria especializada em cloud, dados, automação e inteligência artificial também, que há 10 anos, mais disso até, ajuda empresas a crescerem com mais eficiência e gerando mais resultado. Quer saber como transformar complexidade em desempenho? Acesse lá enkel.cloud e aí você fala com especialistas da Enkel. Muito bem, vamos falar da Olimpíada de Tóquio, porque ela foi uma Olimpíada esquisitona, porque imagina, teve Pandemia, a pandemia, né? Ela foi alterada. Como é que foi essa experiência para você? Como é que foi vivenciar esse momento? Para mim foi a minha primeira e única experiência olímpica, né? Poderia ter ido para Paris, mas a gente tinha um processo com o Quênia de fazer uma transição, mas eu posso afirmar, eu já tinha ido algumas vezes no Japão, só aconteceu porque era em Tóquio. O povo japonês, a organização do país, lógico, com toda a estrutura do Comitê Olímpico, mas eu não tenho dúvida que só aconteceu e foi um sucesso, mesmo sem público, porque foi no Japão. Então, tudo foi muito preparado para que as coisas realmente acontecessem. E, para mim, particularmente, só estive lá porque a Olimpíada foi adiada um ano. E nesse adiamento surgiu a possibilidade do projeto de desenvolvimento da Federação Internacional. Eu fui escolhido para comandar uma seleção africana, para comandar o Quênia, e tentar dar para aquelas meninas maravilhosas que moram no meu coração a mesma preparação que todas as outras seleções estavam tendo. Então era um grande desafio e que as coisas foram acontecendo. Então, assim, 4 anos antes eu tinha sido convidado, Sheila, para dirigir a seleção peruana em busca de uma vaga olímpica em Tóquio. Um ano, o trabalho aconteceu e aí as coisas não foram da maneira que haviam sido combinados, e eu preferi, né, até por alguns conceitos, não negociar os valores que eu acredito profissionalmente. Então eu preferi não ir, né? E sempre ficou aquela coisa, poxa, será que, né, eu fiz bem? Será que eu... né? Mas quando você faz a coisa com o coração e com o que você acredita, a recompensa veio. E eu recebi, depois de um Covid, depois de ficar 11 dias internado na UTI, quando eu voltei, eu estava indo para Bauru, tocou o telefone, presidente da Federação Internacional, né, falando que, poxa, que tinha torcido muito pela minha recuperação, que tinha acompanhado lá da Suíça todo entre aspas, um drama, né, que ter ficado fora de alguns jogos, ter ficado internado. E ele falou assim, olha, eu tenho aí um convite para você. E aí, topa? Eu falei, poxa, para onde que eu vou, né? E aquilo... depois do sentimento de ficar olhando para o teto no UTI, de pensar mil coisas na cabeça, foi um grande presente. E aí, ir para Tóquio, viver a experiência olímpica, tá guardado no meu coração. E mesmo com a intensidade de uma Olimpíada, mesmo sendo num país fechado pela pandemia, você conseguiu aproveitar o Japão? Cultura, alimentação, como é que foi a tua experiência no Japão? Nós aproveitamos muito a Vila Olímpica, sim, né? Porque é uma experiência fantástica para qualquer esportista. Aquilo ali é uma Disneylândia, né? A Disney Então você, de repente, você tá ali, tava, né, o Joko, comendo do seu lado e sempre super simpático, todo mundo tirando foto com ele. Aí eu vi o Dream Team no dia da abertura, eles foram lá tirar fotos nos anéis, né, que tá no fundo ali da Vila Olímpica, e o andar do Quênia, porque não é um prédio, o Quênia tem um andar dentro de um prédio. A gente estava no mesmo prédio que a Austrália, a gente tinha um andarzinho, e de repente eu estava lá, eu olhei e falei assim, poxa, o Dream Team. Aí fomos lá tirar foto com eles, não são tão acessíveis, né? Mas eu consegui tirar uma foto. Então assim, e eu estava, né, com a seleção que não estava ali para disputar uma medalha, né? Então, de alguma forma, eu voltei um pouco àquele Luiz Omar da categoria de base da seleção brasileira.
Então eu aproveitei junto com as meninas. As quenianas são super alegres, né? A gente então dançavam, então eu entrava também nas danças. Então eu aproveitei bastante. Curtiu. Aí eu já conheci o Japão. Você já conhecia? Já conhecia da seleção adulta, já conhecia de aclimatações em campeonatos mundiais de base. Então assim, para mim a Vila Olímpica era o grande barato, né? E aí quando você saía com ônibus para o ginásio, era todo aquele sistema de segurança, o povo pôr de máscara, dava tchau pra gente e tal, mas o ginásio vazio tem aquele sentimento, né? Mas quem sabe ainda, eu ainda sonho em repetir essa experiência olímpica dentro com torcida e tal, quem sabe eu consigo ainda realizar. Ah, certeza disso. Agora, você é mais um dos muitos convidados que citam aqui o Japão, né? Muitos convidados que vêm aqui falam, muita gente. Vêm apaixonados pelo Japão, falam do povo, do acolhimento, da organização e tal. E aí você falou aqui, essa Olimpíada só aconteceu porque era no Japão. Sim. Senão não ia rolar. Por quê? O que você sentiu? O que você absorveu da cultura japonesa que você conseguiu? Inclusive nessas outras experiências, já que você já tinha ido ao Japão antes, o que você absorveu? Você gostou do Japão efetivamente? Conseguiu olhar para essa parte cultural mesmo de comportamento? Eu sou apaixonado pelo Japão, sou apaixonado pelo povo japonês. Eu tenho alguns amigos da colônia. Meu primeiro banco, que eu fui correntista, foi um banco chamado Banco América do Sul, que era um banco da colônia, né? E por alguma coincidência a gente abriu a conta lá, nem sei por que eu tinha conta lá. Acho que meu irmão, que a gente tinha uma empresa e meu irmão tinha conta lá e minha primeira conta foi... Mas assim, é um país maravilhoso, principalmente pela resiliência do povo japonês, que já passou por tantas provações, e eles são firmes, um povo alegre, educado, super organizado. Então, eu já tive acho que umas 4, 5 vezes no Japão, então toda vez que eu vou lá eu tento aproveitar ao máximo. E para mim é sempre um grande prazer estar lá, né? Antigamente você ia no Japão, a gente não tinha acesso à tecnologia, então ir num bairro que chama Akihabara, não sei se eu falei exatamente a pronúncia, mas é um bairro onde você tinha acesso a coisas que você não tinha aqui no Brasil. Então você entra lá e poder... câmera fotográfica. Isso em Tóquio mesmo? Isso em Tóquio. Aí tem um bairro também que eu acho que é Honpong, que é um bairro mais noturno, e eu gosto um pouco, né, de ver como que é. Então a gente de vez em quando fugia, ia lá tomar uma cerveja, né, aquelas maquininhas que você vai lá e coloca a moeda lá, o ien, você tira uma... Então tudo aquilo ali, toda essa tecnologia, para mim sempre me encantou. E a última... E aí um amigo meu que está aqui hoje, o Beto, foi comigo, a gente estava em Osaka, eu estava no Mundial de Clubes, e eu falei assim, quanto dá para a gente ir até Hiroshima? Era 2h30 de trem-bala. Eu tive uma folga, eu falei, uma grana, né? Porque não é barato, se andar de trem aqui no Brasil parece que é barato. Paguei uma grana, mas peguei, mas vale, né? Fui até Hiroshima, fui lá no Museu da Bomba, né, vivi tudo aquele... E assim, nem foi num dia, foi assim, entre ir e voltar, eu fiquei 2 horas e pouco lá, peguei o trem e voltando, e aí o Beto falou, você vai? Eu falei, eu vou. Ele falou assim, eu não vou deixar vocês sozinhos nessa não. Eu falei, então vamos embora. E foi uma experiência que talvez eu não consiga repetir, mas tive lá no Museu da Bomba, vi um monte dos senhores e senhoras que viveram, né, que foram sobreviventes, dando aula ali, assim, tem uns jardins lindos, e o pessoal sentado e aquela criançada tudo ouvindo. Falei, poxa, olha que coisa louca e maravilhosa que eu estou vivendo. Então, valeu a pena. Foi a última experiência antes da Olimpíada, a gente esteve no Campeonato Mundial. Na Olimpíada eu não passei muito, passei só nisso, mas tive a oportunidade de ir a Hiroshima. Olha que delícia, gente. Eu também quero ir pro Japão. Por favor, gente. E toda vez que a gente entra assim, começa a viajar junto com os nossos convidados pelos países, dá aquela vontade de viajar. Aí a gente olha pro lado, hoje é quinta-feira. Hoje é quinta. Não ligo. Trabalhar. Pode ser quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, não importa. Todo dia é dia de viajar, ainda mais com hotéis.com. E agora com o nosso cupom exclusivo Conexão Viagem, você tem um descontão na sua próxima hospedagem. É isso, gente. Então entre lá, hotéis.com.
hotéis.com. Use o cupom Conexão Viagem, não vai esquecer. E tem também uma belíssima vantagem, você consegue parcelar em até 12 vezes sem juros. Porque melhor que viajar é viajar barato. É isso, viaja, chama a gente com hotéis.com, Conexão E Viagem. a gente vai, hein? É, Vamos lá. então. Posso falar do Quênia de novo? Tenho curiosidades. Mas eu tenho só uma dúvida, Imagina, vai lá, desculpa, imagina. que é o seguinte, eu me perdi um pouco aqui no período de tempo. Quando que você assumiu a seleção do Quênia no preparativo para a Olimpíada? 2021. 21. Meu convite eu recebi acho que em fevereiro ou março de 21. E aí a gente foi para Nairobi com a intenção de trazer a seleção do Quênia para o Brasil, que eu acabei trazendo depois na preparação para o Mundial, porque eu fiquei 3 anos dirigindo a seleção do Quênia até a classificação para Paris. E aí eu passei o bastão. Ah, tá. E aí, assim, era para trazer para o Brasil, mas ainda com a pandemia, ainda ainda não estava tudo liberado, não tinha vacina, o Ministério de Saúde do Quênia vetou essa vinda para o Brasil. E aí a gente teve que fazer toda a preparação lá em Nairobi, que também foi muito legal. Você vai perguntar... Desculpa interromper, eu só Não, vi exatamente isso que eu ia tempo. perguntar. Como é que muito foi a legal. tua adaptação e a vivência nesse local, né? Como é que foi mudar pra lá? Você ficou um tempão lá, né? Bastante tempo. Então acredito. a gente não é, como eu te falei, não era para ficar. Aham. Mas também, assim, as coisas acontecem para mim e eu acho que tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Né? Foi uma preparação difícil, porque eles não tinham uma estrutura, mas a gente conseguiu transformar dentro. Aí você começa a colocar aquela coisa que eu acho que tem muito da nossa cultura, do brasileiro. Pô, se não tem o que fazer, a gente inventa. E aí a gente conseguiu um ginásio, aí daqui a pouco desse ginásio a gente conseguiu um piso antigo lá que tinha, eu achei, e aí eu fiz os caras, né, nos ajudarem a colocar. E aí nós fomos montando as estruturas, de repente fiquei 3 meses em Nairobi. E aí eu tive uma oportunidade também. Aí eu lembrei de novo do Luiz Omar da academia de base. Eu falei, pessoal, a gente não pode desperdiçar essa oportunidade. Um final de semana tem um safari que é um pouco Nutella, né? Que é perto de Nairobi, que assim, nas imediações, que não é o safari que a gente queria ir. Como a gente estava lá, a gente foi pesquisando e de repente juntei a comissão técnica um final de semana, entramos e fomos conhecer o Masai Mara, que é um dos mais famosos safaris do mundo. E aí, Sonho. engraçado que você fala, seu olho brilha quando fala de viagem, né? Eu falando aqui para os nossos ouvintes. Você fala, não, é maravilhoso, é uma coisa. E a gente foi para o Masai Mara, que você pega uma condução, é umas 4 horas de Nairobi. O acesso não é exatamente fácil, né? A primeira parte você vai por uma estrada de asfalto, depois você entra por terra. Mas é maravilhoso. É uma experiência louca. Coisa assim. E assim, você pega aqueles carros que você vê nos filmes, e daqui a pouco os motoristas estão tudo ligados pelo GPS, por rádio, aí de repente vai assim, Leão em tal lugar lá, deve fazer um ponto, todo mundo coloca o GPS, aí os caras começam uma loucura. De repente a gente chega a ter uma família de Leão, e você fica ali olhando, né? E horas, né? Esperando o que eles vão fazer. Às vezes estão dormindo, você fica lá olhando eles dormindo, sem poder falar nada, sem barulho, aquele silêncio, respeitando, né, o ambiente deles, nós que estamos ali de intrusos, mas eu vi algumas coisas legais, né? Eu gosto, assim, de estar perto da natureza. A gente conseguiu, isso é aventura, a gente conseguiu convencer o motorista a sair um pouco da rota, não é possível, né? E quando saímos da rota, o que aconteceu? Depois eu até vou te mandar essas fotos para você ver. A Toyota quebrou, né? A Land Rover lá quebrou. Estourou, acho que o diferencial, e a gente ficou parado no meio, e daqui a pouco começou a descer os leões. E a gente subiu pro teto e fica quieto. E assim, amarradão, né? Curtindo aquele momento. E aí eu vi que o motorista estava um pouco tenso, aí foi chegando... Ele estava tenso. Aí foi chegando os outros carros, aí os carros fizeram um cercado para ele poder descer. E quando a gente chegou no hotel, ele, né, meu inglês não é muito bom, mas a gente tinha o Beto, que fala bem,
O cara falou, vocês são, tipo assim, vocês são tudo idiota, né? São malucos, né? Vocês estavam lá tudo dando risada, a gente tava correndo o maior risco, porque onde a gente tava... Se um resolveu atacar, acabou. E eu falei, cara, poxa, risco que nada, pô, isso aqui, pô, que legal. E foto. Que demais, que experiência, hein? Muito. Agora, Marcou. é um país muito pobre? Você sentiu, você percebeu essa desigualdade? Como é que foi essa adaptação, inclusive? Porque culturalmente me parece que assim, é um povo em que até pela desigualdade, mas também pela alegria de viver apesar da desigualdade, essa relação com a dança, com o sorriso, não sei o quê, nesse sentido se aproxima do Brasil. Como é que foi esse processo de adaptação para você? Eu acho que, para mim especificamente, que sou nordestino e tive algumas oportunidades de viver o nosso Nordeste, que hoje é totalmente diferente da época do meu pai, né? E a sua história que meu pai contava, tinha muitas coisas que são similares, né? Lógico, né, que quando você entrava na periferia de Nairobi, você via muitas coisas que chocam, né? Pela falta de infraestrutura, pelo saneamento básico que não existe. Pois então, a gente ficou num hotel uma vez, quando a gente foi disputar um campeonato em Camarões, e a gente ficava no hotel e a gente resolveu dar uma volta. Então você passava em algumas, que não é feira livre, mas onde o pessoal negociava ali alimentos. Né? Então você olha e fala, poxa, é impossível, né? E ter isso ainda. Mas o lado turístico do Quênia, ele é muito legal. É lindo, então tem uma parte internacional, que teve até um shopping que teve um atentado à bomba há alguns anos atrás. Então a gente, de vez em quando, a gente saía um pouco, né, e ia para esse shopping para buscar um pouquinho também da nossa... Voltar um pouco à sua comer um hambúrguer, comer uma comida diferente. Mas eu sou eu topo tudo, né? Eu topo tudo. Então eu tentei também ficar muito perto das meninas. Eu dei treino na terra, eu comi... né, experimentei muito da culinária que, pô, é boa. O que tem da culinária deles que vale destacar? Eu não vou lembrar o nome, mas é um tipo de quase um purê que eles fazem com farinha, que os quenianos, quando vêm correr a São Silvestre, e depois conversando aqui com o Beto, acho que vai lembrar o nome, depois ele me fala. O Beto tá ali fora tentando fazer com que o interior... O Lali. O Gali. Deu certo. Obrigado. O Gali. Tá bem de leitura. O Gali é uma delícia, né? Uma comida de uma farinha específica deles, que é como se fosse não um pirão, né? Mas é um pouco mais... Que elas fazem, e quando elas ficaram em Osasco, a gente conseguiu comprar essa farinha aqui no Brasil, e elas faziam questão de fazer o almoço de domingo, e a Comissão Técnica Brasileira ia lá almoçar com elas. Que legal! Então, assim, eu acho que vocês estão falando de viagem, eu acho que viagem vale a pena quando você vive. Você entra na realidade local, né? Quando você vai para um lugar, bacana, legal, tudo, hoje a cozinha é muito internacional, quando você vai viva essa oportunidade, isso é inesquecível. E eu vivi muito o Quênia, tanto que quando a gente teve que se separar, para nós foi muito difícil, nós sentimos muito, e eu tenho, hoje, também, graças a Deus, com a internet e tal, a gente ainda consegue manter o contato com as meninas, de alguma forma a gente tenta continuar ajudando, né? Esse processo de ajuda, ele é constante, então de alguma maneira eu continuo colaborando e ajudando para o desenvolvimento dela, seja tentando trazer algumas dessas meninas para jogar voleibol em alguma liga mais desenvolvida, ou de alguma maneira financeiramente, mandando para uniforme, mandando roupa. Hoje dá para você, mesmo de longe, colaborar. Mas a gente sabe que você foi um divisor de águas para o voleibol desse país, e acho que isso a população e as meninas jamais vão esquecer. Essa história já está contada. Eu estou marcado, Cheiro, eu estou marcado. Mas eles também. A gente foi para ensinar. Eu acho que eu aprendi mais do que ensinei. Agora, você citou os quenianos, por exemplo, que eles se notabilizaram ao longo da história no atletismo, né? É só ver a nossa São Silvestre aqui e tal. Você notou isso no preparo físico das atletas? Muda muito em relação ao que você precisa trabalhar, ou seja, talvez não seja um time tão alto, mas é um time mais forte, são meninas mais esguias. O que é esse material humano em cima do qual você trabalha? Isso varia? Isso determina muito do seu trabalho? Foi no Quênia muito importante,
porque uma das mudanças, né, que a gente fez foi no processo de treinamento. Então, eles têm muita cultura do atletismo, correr bastante, longos períodos correndo, e o voleibol hoje ele é potência, né? Força e velocidade. Toda a preparação nossa é muito ligada ao trabalho de força e à transferência. Força e velocidade gera potência. Hoje, então, na minha época e na sua, a gente corria muito. Acho que você, mais na minha, né? Porque você é mais jovem, mas os técnicos não mandavam correr, você ficava correndo. Claro, na quadra, né? Eu tinha... Como é que vocês faziam aquilo? Eu tinha preparador físico, a gente brincava que a gente tinha 3 tipos de corrida: volta ao mundo, volta ao universo e volta a todas as galáxias, que era mais de 1 hora correndo. Então, eu falei, poxa, nem o universo, a gente estava fora do universo, de tanto que a gente corria. E aí a gente implantou e o resultado foi muito rápido. O que a gente precisava ter? Mais tempo num trabalho de base, que seria tecnicamente, coisa que a escola brasileira aprendeu junto com várias outras escolas, técnica, né? Toque, manchete. Então você teve a Shirley como uma grande treinadora. São Paulo. Que gostava muito. Base, bem pequenininha. Que gostava muito. Com a Shirley com 8 anos de idade. Então que gostava, uma grande formadora. Né? Um beijo para ela. Eu acho beijo, que ela... Shirley. Então, assim, a gente não tinha muito tempo para isso. Então eu tentei trazer um pouco da escola cubana. Porque as meninas, as quenianas, são altas, longilíneas, esguias, saltadoras, né? Então eu falei, opa, vamos aproveitar o quê? O ataque. Ataque, bloqueio, um saque mais agressivo. E a gente perdia um pouco na técnica, que a gente não ia conseguir, numa preparação de 2, 3 meses, melhorar muito a técnica. E aí a gente fez uma preparação que foi muito legal. O time, ele encantou no Japão. Porque eu coloquei um objetivo para elas, que era, nós não vamos para a Olimpíada para ser reconhecido como a dança, como as meninas mais alegres. Isso vocês já são. Não precisa provar para ninguém, né? Exato. Eu quero que vocês comecem a serem reconhecidas pelos valores do voleibol, pelo potencial que vocês têm. Né? E eu consegui implantar isso na cabeça dela. A gente quase ganhou um set do Japão. Pô, imagina em casa. O Japão, tecnicamente, você que é jogadora de vôlei. Imagina. A gente teve o set, a gente fez 24-22. Eu falei, nossa, ganhamos. Né? Eu tava igual o Rubinho. Hoje sim. Hoje sim. Aí perdemos o set. Aí contra a Coreia, também fizemos 24-23 no set. Eu falei, hoje sim, perdemos. Não ganhamos nenhum set na Olimpíada. Mas eu saí de lá até o final. Eu saí de lá com uma medalha que vale muito, que é o reconhecimento, que é ver, né, o desenvolvimento, que eu aprendi muito com a minha esposa, que foi técnica de natação há muitos anos. Então, de vez em quando, ela saía, um garoto que ficava em último na piscina, e saía ela pulando. E eu falei, poxa, mas ele saiu em último. Eu falei, não, ele melhorou 5 segundos do tempo dele. Olha que vitória. Então, são as vitórias invisíveis. Né? E o Quênia me mostrou uma vitória invisível. Né? Mulheres que não tinham a menor chance, mas foram competidoras, competiram, foram resilientes. Então isso para um treinador tem um peso muito grande. E nessa longa estrada de técnico, qual foi a viagem mais desafiadora que você fez? Olha, mais complexa, desafiadora, que achou que ia dar tudo errado. Eu acho que a primeira vez que a gente foi para a Rússia, foi logo assim, estava abrindo, né, as fronteiras, a coisa do capitalismo. Já tinha, o McDonald's já estava na Praça Vermelha, mas era muito difícil. Eu lembro que a primeira viagem que nós fizemos para a Rússia, eu não tinha como falar para a família. E aí tinha um fax lá no nosso centro de treinamento, e eu tive a ideia, todo mundo coloque o nome e o telefone, né? E aqui o nome do pai, da mãe e o telefone. E aí eu fiz uma lista, passei um fax, esse fax chegou na empresa do meu irmão ligou para a Márcia, e no pedido estava lá, liga para cada pai, para cada mãe e conte um pouquinho da história. A Márcia ficou acho que umas 4 horas ali, porque os pais queriam saber mais coisa, né? Claro. Olha, eles não vão, né? Depois da Rússia, a gente ia para a República Tcheca e depois para a Polônia. Então não tinha muito. Eu não tinha como né, falar. Então isso foi desafiador pela responsabilidade. Como, né, eu ia trazer, porque essa foi a viagem da Denísia, da Fernanda Garay,
da Thaísa, da Suelen, da Ana Thieme, que foi a minha primeira seleção. Né? Isso foi em 2013. 2013. Isso? Não. 2003. 2003. E aí foi assim, foi desafiadora nesse sentido, mas valeu muito a pena. A gente conheceu nessa viagem, conheceu Moscou, né? A gente estava perto ali, a gente foi na Praça Vermelha, a gente conseguiu descer lá no mausoléu do Lenin. Olha que legal. Né? Que era pago e ele está embalsamado. Ele estava lá porque ele fica em Moscou ou São Petersburgo. Naquele final de semana ele estava em Moscou. Aí de lá a gente foi para a República Tcheca. Eu levei as meninas para Praga, eu também não conhecia. Que é lindo. Que é lindo. Para mim, que é a coisa. E depois a gente foi para a Polônia e foi em Auschwitz. Né? E fomos também na cidadezinha que é Cracóvia, que é a cidade do João Paulo. A gente foi em João Paulo II, ali na casa dele, né, onde tinha... Essa deu para aproveitar, essa viagem. Então, assim, culturalmente foi muito legal. Para mim foi muito legal e eu tentei, de alguma forma, mostrar para as meninas a importância. Claro. Elas não entenderam muito, mas depois a gente estudou um pouco sobre isso e elas entenderam a grandiosidade da oportunidade que elas tiveram. Boa. Agora eu quero fazer um convite para você aí, para você conhecer a conta global da Travelex Confidence. Com ela dá para carregar até 6 moedas estrangeiras, pagar as despesas no exterior com segurança, comodidade, com tranquilidade. Por quê? Porque você consegue abastecer com até 6 moedas. Então, fica tudo tranquilo para você pagar. Está disponível no dólar americano, no dólar australiano, no dólar canadense, libra, que mais? Iene, euro. Então, é tranquilo demais e o melhor de tudo é bandeira Visa, gente. Visa é aceito no mundo todo. Para abrir a conta é bem simples, é prático. Você baixa o aplicativo Confidence Câmbio, clica ali no botão Conta Global, não tem taxa de abertura, não tem taxa de manutenção também. Além disso, o IOF para carregar é de apenas 1,1%, então é muita economia para você. Vem para a Travelex Confidence, maior grupo de câmbio do Brasil. Que mais, hein, gente? E o perrengue, hein? Porque você estava falando de viagem desafiadora. Sim. Tem aquele perrengue inesquecível em viagem? Ah, vários. Vários? Isso a gente gosta. Queremos. Perder a conexão. Nossa. E você perde a conexão. Uma coisa é você perder a conexão. Você sozinho, esposa, seu filho. Uma coisa é perder a conexão com 14, 16 meninas, mais a comissão. O grupo era sempre entre 20 e 22 pessoas. E aí você perde a conexão. Muitas vezes você não consegue, aí você tem que achar a logística do onde nós vamos ficar, aí ligar para a confederação, né? Os seus parceiros aqui nos ajudariam demais lá atrás. O meu cartão... Hotel bom pra vocês terem. Poxa, eu estou vendo aqui, eu falei, poxa, por que não existia esses parceiros, né, naquela época? Então, esses perrengues são complicados, visto. Visto é uma coisa muito complicada, até como você falou de preparação, visto é uma coisa muito, muito importante. Sim. Principalmente quando você trabalha com meninas menores de idade. Então, eu selecionava as meninas, montava o grupo, aí a gente começava a preparação, né, da documentação para a viagem. E muitas coisas que, quando você vai num campeonato de base e você traz a menina porque você vê potencial, você não sabe o histórico familiar. Então, autorização de viagem. Eu tive algumas atletas que, por exemplo, não tinham mais contato com o pai. E precisava da assinatura. Então, como que você faz isso aqui? Então, nossa... É um trabalho, hein? Então, hoje, está muito mais fácil, mas na nossa época, né? Naquela época, as autorizações tem que ser não é por... O pai e a mãe tinham que ir juntos no cartório. E muitas vezes a gente não conseguia. A gente tinha que pedir para um juiz, contar toda a história, para o juiz autorizar essa menina. E tem uma coisa que a gente ainda se convive com o tráfico de seres humanos. Claro, então, muitas vezes eu chegava, uma vez eu lembro que uma autorização estava errada, e eu cheguei na Polícia Federal e não consegui embarcar com a menina. É mesmo? Não consegui embarcar. Isso? Aí a comissão técnica foi com a seleção brasileira de base, foi com as meninas, eu fiquei com essa jogadora
E eu falei com o delegado, falei, poxa, é a única oportunidade, essa menina e tal. E ele olhava assim e falou assim, Luiz, eu tô morrendo de dó, eu sei quem é você. Te conheço, eu sei que não é tráfico. Aqui, mas eu não posso... Não posso liberar. Se não tiver essa autorização da maneira... Aí eu fiquei, aí depois eu consegui a autorização, o juiz me deu, e uma menina que, eu não vou falar o nome, mas uma menina que, poxa, voa, hoje é profissional e muitas vezes ela manda uma mensagem para mim e fala assim, pô, que bom que você insistiu. Né? Que bom que você que acreditou nela, senão talvez hoje ela não fosse nem... Talvez assim, né? Eu nem sabia que eu estava acreditando ou não, mas era importante. Claro. E como que eu vou deixar uma menina com potencial, com uma história de vida dessa, né? Mas vale a pena, são essas coisas que vale a pena. Não, pra mim, perrengue pra jogador de vôlei já é caber na poltrona do avião, gente, desculpa. Não. Sério, eu já peguei um voo com a seleção brasileira feminina de vôlei, faz tempo, com o Zé Roberto e a Gabi. Tinha sido uma das primeiras convocações da Gabi, reserva. Gabi não era conhecida. Gabi hoje é o nosso fenômeno da seleção brasileira, né? Ela estava na econômica. E ela estava na econômica. As campeãs olímpicas estavam... Exatamente. E aí ela do meu lado, e eu no corredor De e Gabi lado. no meio. Eu falei, meu Deus, eu falei assim, você não quer trocar? Pra esticar a perna pro corredor. Ela, eu quero. Eu falei, troquei de lugar com a Gabi. Ela não sabe que eu já gosto dela, né? Então, hoje Gabi aí, ó. Mas esse já é um perrengue, né? Não, outro perrengue é extravio de mala. Extravio de mala. Equipamento, né? Com equipamento. Então, por exemplo, a nossa experiência, e isso eu faço até na categoria adulta. Ó, dentro da sua mala de mão tem que ir uniforme, pelo menos um uniforme, e coisas básicas, né, que não pode ser muito grande, mas o uniforme é uma confusão. O uniforme tem que ir. Né? E muitas vezes, uma vez a gente foi para o México e ficou faltando, acho que não chegou 6, 7 malas, e a gente numa Copa Pan-Americana. E as meninas deram um jeito. Aí que eu falo, essas coisas fortalecem. O grupo, né? Porque aí você vê uma dificuldade, aí entra o treinador. De uma dificuldade a oportunidade. Dividiram tênis, dividiram joelheira, dividiram até roupa íntima, porque tinha que dividir. Fazer, né? E aí o time vai se fortalecendo. E aí, de repente, aquela viagem, que era uma viagem de preparação, voltam com outra cabeça. Alimentação. Né? Chega lá, tinha aquelas meninas que assim, eu não gosto. Hã? Não gosto não. Primeiro você tenta comer. Mas eu não gosto desse... Não, só tem isso. E se você não comer, você vai ficar fraca. Tem que comer. Se você ficar fraca, você não vai jogar. E se você não jogar, você não vai performar, você vai ser cortada. Eu adoro Ervilha. Adorei. Não é que eu adorei? Ervilha. Não, eu adorei. E o Lisomar turista, né? Esquecendo um pouco o vôlei, quando você viaja, pra onde você gosta de ir? O que você gosta de fazer? Você consegue desligar do esporte ou não? Ou é a hora que você quer ficar em casa? Eu aprendi. Eu aprendi a gostar também. E hoje eu sou, assim, eu aproveito. Aproveito bastante, gosto, como eu falei, gosto muito de história, gosto muito de geografia. Então eu tento não ficar na mesmice. Então, por exemplo, culinária. Eu tento não ir nos restaurantes, eu fico tentando buscar, né? Hoje você tem acesso onde que, né, o local gosta de ir. Qual que é aquele restaurante que ele gosta? Qual a praia que ele gosta, né? E aí, de vez em quando, você pega umas informações, aí você toma umas... Eu e a minha mulher em Barcelona, aí encontrei um brasileiro, fiquei perguntando para ele, qual que é a praia legal? Ele falou assim, vai nessa praia aqui. Cheguei lá, na hora que eu saí, praia de nudismo, né? Eu falei, Márcia, pelo amor de Deus, eu não posso ficar aqui. Vamos ter que voltar aqui, porque senão, eu não sou tão famoso, mas pega bem, né? Então, de vez em quando tem umas roubadas assim, mas eu gosto muito gosto de museu, gosto eu, assim, né, eu vi o olho da Sheila brilhando. Se você perguntar qual lugar que eu tô louco para conhecer, eu não conheço, eu quero ir na Grécia. Eu quero ir para Atenas. E a Polina, que jogou com a gente e virou uma grande amiga,
foi contratado por um time grego. Então eu já falei, Paulina... Ó, já tem um caminho aí. Prepara aqui, eu não preciso da sua casa não, mas eu quero que você me receba lá e Micerone. E já me dê aí os atalhos aí para aproveitar bem. Olha, que delícia, certamente. Vamos falar da força do esporte, antes do nosso bate-volta, dá tempo? Rapidinho, dá mais tempo. uma pergunta? Claro que dá. Pra gente falar de Osasco e pra falar do voleibol brasileiro um pouco, assim, a gente tá viajando pelo mundo, mas acho que é legal que a gente fale sobre a força de um esporte numa cidade que é Osasco. Eu fiquei muito impressionada quando eu fui assistir a um jogo do Osasco, de observar o envolvimento da cidade, de como Osasco respira o voleibol e de como o time do Osasco foi muito responsável por essa conexão da cidade. Você pensa Osasco, pensa no time de vôlei do Osasco, sabe? E as pessoas respirando o voleibol. Essa relação, eu achei muito lindo ver isso, sabe? A força do esporte quando ele se conecta ali com uma população, com uma cidade. Você percebe essa transformação que houve ao longo dos anos em Osasco, na cidade de Osasco? Percebo. Eu acho o sentimento de orgulho. Não é? Osasco é uma cidade que ela vem crescendo, né? Assim, é impressionante. Eu estou lá desde 2006, cheguei em Osasco, então eu vejo a cada dia evoluindo. Osasco, bairros que eram mais carentes, hoje com uma infraestrutura melhor. O trabalho da prefeitura é um trabalho fantástico, né? Mas eu acho que o vôlei ele deu um sentimento de autoconfiança, um sentimento assim de, aqui é Osasco, né? Então, muitas vezes Osasco era criticado, Osasco, a cidade, a periferia e tal. E aí chega, né? Eu sinto muito a nossa torcida, assim, peraí. Às vezes clubes famosos, clubes mais elitizados, aqui é Osasco, velho. Aqui respeita, né? Aqui respeita a nossa história, né? Você vai vir aqui, não vai fazer graça, não. Aqui, então, esse sentimento de empoderamento é muito, muito legal, é muito legal. E eu sou um privilegiado de dirigir uma equipe que, fazendo uma analogia com o futebol, é muito parecido com os grandes times, com as grandes torcidas. Eu falo que o Osasco é um pouco Corinthians, né? Olha, gostei disso aí. Então, quando você olha... Isso mesmo. A gente tem assim, quando a gente pega os números é líder em audiência, não é só quem ama Osasco, é quem não gosta de Osasco, assiste também para torcer contra, para dar uma secada. Então é mais ou menos assim, eu não sou corintiano, mas eu assisto o jogo do Corinthians para dar uma secada, como um bom palmeirense, né? Poxa, o Júlio Alberto não vai agora virar craque, né? Nem agora. Virou, né? Virou. Danado virou craque, né? E para você que não é de São Paulo e gostaria de viver o jogo do Osasco, aluga um carro com a Localiza. Alugar um carro, quem mais entende de carros no Brasil, é super rápido e fácil. Com a Localiza você encontra o ideal do compacto SUV, sempre uma frota nova perto de você. E para ganhar ainda mais tempo, tem o Fast Retirada Digital. Você retira o carro do celular em 5 minutos apenas. Conte com a Localiza para explorar o Brasil de norte a sul, no México, na América Latina. Localiza descomplica o aluguel e cuida de cada detalhe para sua próxima viagem seja incrível. Queria te ouvir sobre o momento do voleibol. O nosso voleibol, o feminino, o masculino, olhando para o mundo, olhando como é que está o Brasil, como é que a gente... O que dá para a gente melhorar? A gente percebeu o crescimento de algumas seleções interessantes nos últimos anos. Qual é a tua visão? Eu acho que o voleibol brasileiro é extremamente competitivo. Eu acho que muitas vezes nós estamos até mal acostumados, né, pelo grande trabalho que é feito na seleção masculina, na seleção feminina. Nos últimos dias aí, eu até ouvi algumas coisas que às vezes incomodam, né, porque a gente trabalha e o trabalho dos clubes é um trabalho fantástico. Né? O trabalho de clube de seleção ele é completamente diferente. O trabalho de clube é você manter uma estrutura, você manter um patrocinador, você manter um grupo, e isso é muito difícil. E eu acredito que o sucesso das seleções brasileiras de voleibol, tanto masculino e feminino, tem a ver com a grande Superliga que a gente disputa. Né? A gente fica ali estamos começando agora a nossa temporada, estamos acompanhando. Eu estou adorando, né, ligar a televisão de madrugada, assistir a etapa que está tendo em Pequim, a etapa no Maracanãzinho, vendo o Brasil jogar, vendo as principais seleções também. É uma forma também de me atualizar, ver as tendências. Mas eu acho que o vôlei brasileiro ele já está num patamar muito legal, né? E assim, estar o tempo inteiro no pódio, ter altos e baixos, isso todas as seleções passam.
Talvez nós que colocamos um pouquinho do coração, muitas vezes a gente não entende. Mas eu acho que o trabalho dos clubes, o trabalho que é feito com os treinadores, principalmente, né, os idealistas, o cara que, poxa, poderia já ter desistido da profissão, e ele vai lá, às vezes sem recurso, e ele dá o seu máximo, ele convence, o poder do convencimento do técnico de base, aí já falamos de novo aí dos seus treinadores, dos meus treinadores, é um papel muito importante. E muitas vezes não ser valorizado, esse trabalho não ser valorizado, ou, mas a base do Brasil não está legal, poxa, pelo contrário, vamos incentivar, vamos dar aquele algo a mais. O professor está cada vez mais difícil. Né? Então, você ouvir um treinador, ou você ouvir um atleta, ou você... Poxa, não, todo mundo sabe, né, o piano que tem que carregar. E o piano, ele é proporcional, só cada um sabe o peso que é carregar esse fardo. Então, pelo contrário, eu prefiro, quando eu vejo os treinadores, eu prefiro falar assim, poxa, obrigado, o voleibol existe pela força de vocês. E, tomara que essa política esportiva no Brasil cada vez cresça, né? E a gente está no caminho. Claro. Quando você fala assim, eu gosto de assistir também Liga das Nações, enfim, as ligas, para dar uma olhada em tendência. Tem um país hoje que te chama a atenção em relação ao crescimento do voleibol e tendência? Eu gosto muito do que acontece sempre com a China, né? A China, ela se reinventa. Hoje, assisti o jogo da China, perdeu da Polônia, mas com um levantador de 16 anos. 16 anos. A coragem do treinador de saber que o resultado, talvez, nesse momento, não seja o mais importante. Mas daqui a pouco você vai ver essa menina e você vai falar assim, olha, poxa, que levantador incrível. Mas o treinador teve coragem de colocar uma menina de 16 anos para disputar uma Liga das Nações. A menina que entrou numa inversão lá também, uma menina da seleção sub-21. Mas não é só colocar, é deixar em quadra e muitas vezes dependente perder. Do resultado, mas muitas vezes apostar, perder. Né? E eu vejo algumas seleções que fazem isso, né, em algum momento da temporada. Talvez a exigência da torcida brasileira não permita que os nossos treinadores façam isso. A gente é muito acostumado. Briga por resultado. Mas eu acho que esse risco para colher tem que acontecer. É isso aí. Você tem uma curiosidade, você sempre treinou mulheres, meninas? Praticamente sim, porque sempre? Eu trabalhei um pouquinho só no masculino, e aí, na época, o São Caetano, o William, me convidou para ser assistente. No ano seguinte, o Leite Nestlé, aquela equipe de Sorocaba, me levou para ser assistente, e a minha carreira foi meio assim, eu fiquei 3 anos como assistente, e aí a Virna e a Leila estavam no Flamengo, em 2000, e me conheciam como assistente técnico. E aí, numa reunião lá, falou, olha, a Isabel, né, nossa Isabel que nos deixou, estava indo para o Vasco, e aí falou assim, tem um assistente lá em São Paulo que tem potencial. Então eu falo que a Virna, a Leila... Um pouquinho de potencial. Não, mas eu tive... Essas duas foram minhas madrinhas, meio que... Chancelaram. Avalizaram ali a minha contratação. Até o vice-presidente de esporte olímpico do Flamengo falou assim, tô meio preocupado, porque quando os atletas do futebol gostam muito do técnico, porque o técnico deixa as coisas acontecer, né? E as meninas pediram muito você. Eu falei, poxa, que bom que pediram. E no meu primeiro ano a estrela brilhou, né, Sheila? Primeiro ano como treinador a gente ganhou a Superliga. Caramba. E aí poxa, foi tudo... Chancelado de vez. Aí foi tudo muito, muito meteórico e papo para outro dia. A gente, quando as coisas acontecem... Legal, né? Porque acho que você aprendeu muito do universo feminino nesses anos todos, né? Adoro. Hoje posso dizer que minha mulher fala, trabalhar com o feminino me tornou um marido melhor. Olha aí. Vamos de bate-volta? Bate-volta. Agora esse bate-volta aí... Perguntas rápidas, respostas rápidas, nem sempre a gente consegue. Mas eu vou tentar. Ginásio... Fala um pouco, né? Vamos lá. Ginásio lotado fora de casa ou torcida inteira em casa? Torcida inteira em casa. Seu destino preferido? A Itália. Por quê? Porque eu, assim... Para mim, eu cresci, né, olhando Roma, Veneza. Então, são cidades que, quando eu tive o prazer de ir, então eu adoro Itália.
Foi uma pergunta estúpida, por quê, né? Porque é a Itália, gente. Desculpa, é a Itália. Mas né? eu não tenho... É lindo, tem história, tem cultura, tem tudo. É maravilhoso. Eu não tenho assim, eu não tenho nada, minha família não é italiana, minha família é brasileira, né? Assim, a Itália... Itália. É demais. Um jogo fora de casa que ficou marcado na memória. Jogo jogo fora de casa. Pô, eu tô tanto tempo. Tem um tantos, jogo né? só, né? Só, né? Uma dúvida Jogo deles. fora de casa, eu acho que o primeiro Rio e Osasco no Maracanãzinho. Porque eu já tinha jogado no Maracanãzinho como treinador do Flamengo, mas quando eu vim para Osasco, essa rivalidade Rio-Osasco, eu não imaginava o que ia se tornar. Que é... E eu lembro do primeiro jogo, na primeira final fora de casa, e eu tinha visto aquele Maracanãzinho lotado como Flamengo, e eu vi aquele Maracanãzinho lotado torcendo pro Rio de Janeiro. Eu falei, pô, será que nem o Flamengo, ninguém vai aqui torcer pra gente? Mas era Rio-Osasco, né? Então, impressionante, não tinha nada de fácil. Um lugar para onde você voltaria só para curtir, sem pensar em vôlei? Madrid. Bela cidade, hein? Madrid, que delícia, né? Madrid foi muito legal, assim, quando eu fui, assim, Madrid, adoro. A maior lição que o esporte te ensinou em viagens? Entender que não é uma ciência exata, né? Os percalços, as coisas podem acontecer e você não pode se abalar e estragar a viagem. Você tem que tirar, né, às vezes um contratempo como uma oportunidade. Como uma oportunidade de às vezes, melhorar a sua língua, ter que resolver um problema, ter que, né, se virar nos 30. Então, sai do outro lado, né? Então, acho que isso. Disputar torneios no Brasil ou internacionais? Os dois são muito bons, né? Depende qual tipo de torneio. Torneio como um campeonato mundial, Jogos Olímpicos, são maravilhosos fora. Olimpíada. Agora a nossa Superliga em casa também é muito legal. Boa. Melhor cidade que já te recebeu para uma competição? Eu sempre fui muito bem recebido em todos os lugares, principalmente quando eu estava dirigindo a seleção brasileira de base. Primeiro que o Brasil era referência na base. Né? A gente tivemos muitas vitórias na base. Então, quando a gente era recebido, principalmente para uma aclimatação ou para uma competição, o Brasil sempre foi uma referência, principalmente para as nossas seleções de base. Então, sempre fui muito bem recebido. Mas, Japão. Boa. Japão sempre é especial. A viagem mais desafiadora da sua carreira? Eu acho que ir para Nairobi, ir para o Quênia. Imagino. Porque a gente foi para uma viagem para ficar alguns dias e retornar para o Brasil, e esses alguns dias se tornaram 3 meses longe da família. Imagina. Né? Então, assim, a família também entender esse meu sonho e me apoiar e falar, não fraqueja. Eu agradeço muito a Márcia e os meus filhos que talvez sentiram a minha falta, em nenhum momento transpareceu, sempre, poxa, não, pai, vai dar certo, pai, vambora. Então, foi desafiadora, mas eu agradeço a parceria da minha família que comprou esse desafio junto comigo. Boa. Pré-jogo, silêncio e foco ou conversa com o time? Eu falo muito, né? Então, eu não consigo ficar quieto, não. Se sentar do meu lado, ela até sabe. Se sentou, vai conversar. Né? Muitas vezes eu até sinto, assim, quando elas pegam lá, estão na viagem, né? E olham assim, a poltrona do meu lado, se o voo tá vazio, elas trocam e ficam, porque sabem que se ficar do meu lado eu vou puxar algum assunto sobre voleibol. A melhor torcida? Osasco. Lógico, né, gente? Os outros de Osasco. O melhor pós-jogo, descansar no hotel ou sair para dar um rolê, conhecer lugar, beber, comer, enfim. Eu vou fazer uma propaganda aqui. Meu melhor pós-jogo é no Milk Mello. É mesmo? Eu saio já há alguns anos. Eu saio do Osasco, eu moro em São Bernardo, né? Eu venho pela Marginal, aí eu entro e vou no Milk Mello. O pessoal até me conhece lá e já sabe que quando tem jogo de Osasco, ganhando ou perdendo,
eu vou lá Olha no aí, Milk Milk Mel. Mel. Mandar os lanches aí pra gente. Acontece. É pior que é gostoso É mesmo. bom demais. Uma viagem que virou história dentro do grupo. Eu acho que essa viagem, o Masai Mara, Uhum. né, por a quebra do carro, a gente foi na tribo lá dos Maasai que eles ficam pulando, né, que é depois pesquisem aí, eles pulam, né, e o que pula mais alto, né, é o que tinha direito de escolher a sua parceira, né, a sua esposa, Uhum. né, e a minha impulsão, apesar de ser jogador de vôlei, eu pulo um Big Mac, né, acho que um cheeseburger, aí eu fui lá e fiquei pulando com eles, mas muito engraçado, então assim, Legal. foi legal. Pô, meus treinadores sempre disseram que eu pulo uma Gillette. Uma Gillette é Gillette muita é sacanagem, né, Não, gente? foi bonzinho, porque também eles falavam isso mesmo. Gillette é menos que um cheeseburger, né? Eu aumentei a minha impulsão, mas Sheila, eu também era uma Gillette. Um item indispensável na sua bagagem. Ah, poxa, assim, eu acho que hoje o celular, né? Mas o celular já faz parte, né? Eu acho que fone de ouvido. Fone de ouvido, ele, para aguentar as longas viagens, você ter o seu próprio fone, é melhor do que você ficar esperando aquele que o comissário te dá, né? Aproveitando, trilha sonora que não pode faltar nas suas viagens. Eu sou eclético. Ah. Eu vou do forró. Até hoje eu tenho uma trilha de músicas quenianas lá. Eu tenho umas que eu gosto. Olha que legal. Eu gosto muito. Qual que é o estilo de música queniana? Parecido com o que aqui no Brasil, pra gente fazer uma comparação? Acho que é um reggae misturado com um pouco de axé. É para você se mexer. É para você se mexer. Mas eu gosto muito de um forrozinho, gosto de MPB, gosto de um rock mais antigo, Dire Straits, Phil Collins. Tá variado. Eu gosto muito. Eu adoro qual que é o Eneg que vocês colocam a música no Band News? No Reinaldo Azevedo, é isso? Não é da coisa? Ou do Eneg? No Eneg, que vocês sempre colocam uma trilha sonora lá pra ele. É ele que solta? É o Reinaldo, que põe música no começo do jornal. Todo dia ele escolhe uma música. Então... Eu sou Band News, eu sou ouvinte. Não sei nem se eu podia falar. Posso falar? Pode falar. Ele escreve todo dia, manda mensagem. Maravilha, contribui, manda informação todo dia. Tá na hora de virar repórter, né? Já informação em tempo real. Exatamente. Viajar pelo vôlei foi a grande oportunidade da minha vida. Eu aproveitei muito. É quase como um cavalo selado. Na hora que ele passou, eu pulei em cima e fui embora. É isso aí. Quando eu vi que eu tinha a oportunidade de, através do vôlei, ultrapassar fronteiras, eu pulei em cima desse cavalo e nunca mais deixei soltar. Eu adoro. Eu acho que viajar, o voleibol me deu tudo, então aproveito cada dia. Ai, que lindo, cada viagem. Que lindo. Luiz Omar de Moura, uma honra, um prazer te receber aqui, uma delícia de papo, a gente poderia ficar mais 1 hora aqui e certamente não daríamos conta ainda de todas essas histórias, então super obrigada, demais mesmo. Eu agradeço, você sabe, isso aqui é sem demagogia. Gratidão pela oportunidade de poder falar um pouco da minha história. E parabéns pela sua história, que é linda, viu? Obrigada. É isso, gente. A você, nosso muito obrigada pela companhia, pela audiência. Agradecer também a Marcela Coimbra, que é a nossa diretora, produtora, roteirista desse podcast. Agradecer a Cássia Avella, que cuida de cabelo, maquiagem. Quem mais? Agradecer a Clover, que fornece Boa. essas camisetas de viagem pra gente, Que a temáticas gente ama. interessantes, confortáveis, aconselho a usar também. Agradecer a Blue Space, no estúdio aqui na Vila Olímpia que recebe a gente. E lembrar que toda quinta às 18 horas, Conexão Viagem no YouTube, um episódio novo em breve. Luiz Omar aí pra vocês assistirem. Obrigado, Luiz Omar. Obrigada, gente. Obrigada. Um beijo e até o próximo Conexão Viagem.